Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem está feliz aqui por estar na casa do Senhor? Amém? Onde você estaria agora se você não estivesse aqui? O que você estaria fazendo? Mas você escolheu estar aqui, eu escolhi estar aqui e somos gratos ao Senhor por isso, né? Pastor Abel estava trabalhando, veio direto do trabalho, podia estar preso lá no trabalho, mas o Senhor proveu para que ele estivesse aqui. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Foi motivo das nossas orações hoje, né? Para que o pastor Abel estivesse aqui. Glória a Deus, Deus nos atendeu. Boa noite para você que está em casa. Boa tarde ainda, né? São 6 da tarde. Seja bem-vindo. Estamos aqui na Igreja Batista Nova Esperança, no Rio de Janeiro, no bairro da Penha. E uma comunidade muito conhecida, né, gente? Infelizmente, mas muito conhecida, que é a Vila Cruzeiro, uma área que Deus nos estabeleceu para que pregássemos a palavra aqui. É uma área muito carente, mas aqui estamos, então, há 42 anos, para a glória de Deus, amém? Muitas lutas, mas muitas vitórias também, por isso a gente está aqui. Então, vamos agradecer? Queria que você colocasse de pé, quem puder. Nós vamos orar ao Senhor o motivo de gratidão que Ele nos dá aqui, a vida, que é a oportunidade de estar aqui adorando o seu nome. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor aí pela semana que você teve. Eu sei que foi cansativa, de trabalho, de luta, de compromissos, mas nós estamos aqui. E esse é o motivo de agradecermos ao Senhor, né? O Senhor nos livrou de acidentes, livrou de incidentes, nos livrou de tanta coisa para que hoje a gente pudesse estar aqui em adoração a Ele. Então, louvamos o Teu nome, Senhor, adoramos o Senhor nessa noite, porque o Senhor é o nosso Deus, Tu és aquele que cuida de nós, é o nosso Pai amado, aquele que cuida de nós como filhos queridos, aquele que cuida de nós em cada detalhe do que precisamos, Senhor. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor está aqui, Senhor. Teu Espírito Santo se faz presente no meio de nós, e nós louvamos o Teu nome por isso nós vamos te adorar nesse momento com canções, com louvores, e por isso, Senhor Deus, somos alegres pela oportunidade de estarmos aqui. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, que a Tua igreja esteja em comunhão nessa tarde, Senhor, para juntos nós louvarmos o Teu nome, para juntos nós glorificarmos ao Senhor, bendizermos ao Senhor. Juntos também, Senhor, te pedimos perdão pelas nossas falhas, para que nada impeça, Senhor, que a nossa adoração chegue ao Teu altar nesse momento. Perdoe-nos, ó Pai, somos falhos, somos filhos errantes diante de Ti, poderíamos ser muito melhores do que somos, ó Deus, por isso nós pedimos perdão, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, toma este culto, toma cada um que já está aqui, vai trabalhando, vai profetizando, vai, Deus, ministrando aos corações. Quem já está online conosco também, Senhor, da mesma maneira, trabalhe nesse momento em nome de Jesus. Famílias, ó Pai, nesse momento estão com suas televisões ligadas, acompanhando o nosso culto. Louvamos o Teu nome e te pedimos que a Tua bênção esteja recaindo lá também, seja onde for. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe cada um que nesse momento nos acompanha, e nós pedimos, Senhor, abençoa, fale da mesma maneira, abençoe da mesma maneira, trabalhe da mesma maneira, Senhor, nos lares, nas famílias que estão conosco nesse momento. Muito obrigada, Senhor, e nós te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração nesse momento em Tuas mãos. Nós te agradecemos, nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Você pode dar um abraço em que está do seu lado? Se você não falou ainda, essa é a sua oportunidade de dar um abraço no seu irmão, ver, né, quanto é bom estar com ele aqui, adoração ao Senhor. Nós vamos adorar ao nosso Deus, nós vamos bendizer o nome do Senhor. Eu quero começar a cantar com você essa parte da música que diz: Te louvarei, não importam as circunstâncias, Senhor. Não importam as circunstâncias, eu te adorarei nessa noite. Você também que está em casa, independente do que está acontecendo na sua vida, adore ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor, confie nele. A palavra diz: o mais Ele fará. Aleluia! O nosso papel agora é só adorar, é só louvar, é só bendizer, é só agradecer ao Senhor por todas as coisas. Vamos cantar então, Te louvarei. Te louvarei. Diga, não importam. Não importam as circunstâncias. Adorarei.
perto quer estar. Você pode adorar ao Senhor, diga junto, Deus, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que o quê? Que me render e te adorar. Diga tudo, tudo, tudo. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Oh, aleluia, Jesus. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Declare com seus lábios: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Você pode levantar as suas mãos e louvar ao Senhor. Diga: não importam as deseja adorar só o Senhor nessa noite? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos adorar ao Senhor dizendo a Ele: o meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero o quê? Quero exalar mais de Deus. Cante: se o meu corpo, se o meu corpo errar, o que você vai fazer? Meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia,
as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quantos aqui nessa noite conseguem entender e ver que durante essa semana que se passou, você errou o seu caminho com Deus? Quantos de nós? Eu posso dizer que eu errei o meu caminho com o Senhor. Eu erro todos os dias e acredito que você entende que você também. E essa canção, ela fala sobre isso. Senhor, se o meu corpo errar, eu vou clamar pelo Senhor. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que você aproveitasse esse momento. Se você é alguém que entende que errou algum caminho seu, seja nas suas palavras, nos seus pensamentos ou nas suas ações, se você entende que você errou com o Senhor, agora é o seu momento. Lembre-se, nós oramos aqui. O nosso pecado, ele impede que o nosso culto, seja o que for, seja a nossa oração, seja a nossa adoração, os louvores, ele impede que tudo chegue ao Senhor. Fica uma barreira. E agora é hora de você quebrar essa barreira. Agora é hora de você reconhecer e você falar: Senhor, eu errei o meu caminho, mas agora, como diz essa canção, eu clamo ao Senhor e peço perdão. Eu clamo ao Senhor e peço: Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque, como diz essa canção, eu quero vestir, Senhor, as roupas da santidade. E sem santidade, queridos, ninguém verá Deus. Então a gente precisa buscar essa santidade. Então, reconhecer o que fizemos de errado e clamar ao Senhor pelo perdão. Queria cantar essa parte mais uma vez com você. Cante: se o meu corpo, se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Peça perdão. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Senhor, nós pedimos agora, Pai, como diz essa canção, Pai, que a tua bondade, Senhor, que a tua misericórdia seja sobre nós nesse momento, Senhor. Nós sabemos que tu és Pai amoroso, Pai misericordioso, Pai bondoso, Senhor. E é por isso que o Senhor nos perdoa. É por isso que todo dia nós erramos. E quando erramos diante de ti, entendemos isso. E como fizemos agora, clamamos te pedindo perdão. O Senhor perdoa, Pai. Porque o Senhor é amor, o Senhor é misericórdia. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, Deus. Então, Pai, nesse momento receba o nosso louvor, apagando os nossos pecados, e que nada nos impeça nesse momento, Pai, de cultuar ao Senhor. Seja bem-vindo no meio de nós, Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para adorar somente ao teu nome. E nós declaramos no nome santo de Jesus que qualquer espírito contrário bata em retirada agora, pelo sangue do Cordeiro, Jesus o Nazareno, derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus nós declaramos que todo espírito contrário bata em retirada em nome de Jesus, e nada vai nos impedir
de adorar o teu nome, Senhor. Louvamos ao Senhor. Seja bendito entre nós, Pai. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode se sentar. Nós vamos dar continuidade ao culto. Meus irmãos, boa noite, a paz. Em Ezequiel 14:14, assim diz a palavra do Senhor: ainda que estejam no meio deles esses três varões, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Mais uma vez, Ezequiel 14:14. Ainda que estejam no meio dela estes três varões, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Aqui é o próprio Deus falando com o profeta Ezequiel, e o contexto é o Senhor falando da sua justiça, do seu juízo. Ele está falando para Ezequiel que quando ele se levanta para fazer justiça, quando ele se levanta para fazer juízo, para aplicar o seu juízo, ninguém consegue impedir. Nem um homem mais poderoso, nem um homem mais próximo de Deus consegue impedir. Ele cita Noé. Noé, o próprio Deus fala que era um homem íntegro. Ele cita Daniel. Daniel é a fidelidade em pessoa. Ele decidiu não comer o banquete do rei para não se contaminar. Ele decidiu, ir para as feras, mas não negar o nome de Deus. E ele cita Jó. Jó é a própria resistência, aquele homem que passou por tudo, mas ele não negou a Deus. E ele deixou uma frase que, para mim, é muito forte. Eu aceito o bem que vem de Deus, por que eu não vou aceitar aquilo que não é bem, aquilo que, de certa forma, vai me trazer o mal? Se eu aceito o bem de Deus, então, em tudo, a gente tem que dar graças. Em tudo, a gente tem que estar ligado com Deus. Mas nem esses três homens, que são exemplos para nós, eles poderiam, se levantarem e impedir o juízo. Só que hoje é dia de ceia. E hoje a gente está aqui para trazer à memória um homem que pode, se levantar e falar: Pai, misericórdia, que é o Senhor Jesus. Ele pode porque Ele morreu por nós. Ele pode porque Ele veio totalmente sem pecado para pagar o meu e o seu pecado. E muitas vezes a gente não tem noção disso. Ele morreu, Ele deu a própria vida, Ele não precisava viver nada do que Ele viveu. O calvário, as chicotadas, o sofrimento, o desprezo, o deboche, a ausência do Pai, que todos os estudiosos dizem que o maior sofrimento de Jesus na cruz foi a ausência do Pai, porque Ele estava com todo o pecado do mundo sobre Ele. E onde o pecado está, Deus não está. Então, Ele não precisava viver aquilo tudo, mas Ele viveu. Ele veio aqui, e isso é a prova do amor de Deus por nós. E é por isso que a gente tem que estar com o coração cheio de esperança. A gente pode estar vivendo muitos problemas, mas a nossa esperança vive. Próprio Jó falou: o meu Redentor vive, e na hora certa Ele vai se levantar a seu favor. Então a gente tem que estar aqui com alegria. Hoje é um dia de festa, foi a última ceia dele, foi o último momento dele, com aqueles que eram seus, para que a gente hoje pudesse conhecer, graças àqueles homens que entregaram a vida, que o seguiram, que enfrentaram batalhas tremendas. O evangelho se propagou e ele chegou até nós. Noé é um homem que eu tenho como exemplo. Daniel é um homem que eu tenho como exemplo. Jó é um homem que eu tenho como exemplo, mas nenhum deles se compara a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
A minha conta foi paga por Ele, a conta de todos nós foi paga por Ele. E hoje estamos aqui com alegria no coração para celebrar, sabe, esse presente, essa graça que nos foi dada. Eu não merecia, Vanessa. Eu não merecia estar aqui, mas a graça do Senhor Jesus me alcançou, a misericórdia do Senhor Jesus me alcançou, e hoje eu posso te dizer, eu não vivo sem ela. Eu posso viver sem 1000 coisas na minha vida, mas sem Jesus eu não vivo. Então, a gente tem que estar aqui hoje com um coração grato, agradecendo mesmo ao Senhor o sacrifício, pedindo para que a gente venha entender o que Ele fez. Ele morreu por mim, para que eu tivesse uma nova vida. Jesus está falando com muitos aqui hoje, olha, eu morri por você, eu tenho o poder de te dar uma nova vida, creia em mim. Se achegue a mim, volte para mim. E aí, sabe, ele vai tratando, tem gente que ele vai tratar num piscar dos dedos, porque existe algo emergencial, mas tem gente que ele vai tratando de pouquinho em pouquinho, mas saiba, ninguém que entra aqui não é tratado, sempre é modificado, se a gente entrega o nosso coração para o Senhor Jesus. Ele não está preocupado com o que você faz, ele não está preocupado com o que você é, ele está querendo, sedento pelo seu coração, e no momento que você fala assim, Senhor, eu estou todo errado, eu estou, sabe, no pior caminho da minha vida, mas o meu coração é teu. Você pode ter certeza que coisas tremendas vão acontecer na sua vida, porque Jesus não lança fora ninguém. Então, hoje é dia de ceia, hoje é dia de alegria, hoje é dia da gente celebrar aquele que morreu por mim e por você. Os problemas a gente vai deixar da porta para trás, porque os nossos problemas estão nas mãos do Senhor. Hoje de manhã a gente tinha um problema. A gente tinha um desfalque no louvor. E eu falei para a Daniele, eu estou orando aqui para Deus abrir esse mar. E Deus abriu o mar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o pastor Abel conseguiu chegar a tempo para vestir a camisa do louvor e a gente adorar a Deus junto com eles, com a irmã Daniele. Então é isso, os problemas eles vão surgir, situações difíceis vão aparecer, alguns momentos aos nossos olhos não terão solução, mas creia, Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E estamos aqui hoje para esse momento de ceia, para festejar. Foi o último momento dele com os seus, ele deu instruções. A ceia, ela não é um momento de milagre, ela não é um momento de cura, mas pode acontecer, se o Senhor Jesus assim quiser, curar num dia de ceia, fazer um milagre num dia de ceia, mas o intuito é que a gente esteja aqui com o coração agradecido, relembrando o nosso Jesus lindão. Amém, igreja? Amém. E agora eu vou falar para vocês a agenda da semana, tá? E que o Senhor Jesus complete o que eu não consegui falar no coração de vocês, que toda a alegria do mundo seja derramada aqui, aí do outro lado da tela, porque você pode ter certeza, mesmo diante de todo o sofrimento que ele viveu, ele fez isso com muita alegria no coração, porque ele sabia que vidas seriam salvas através do sacrifício dele. Então, ele estava com muita alegria no coração. Ele, naquele momento, ele era homem. Ele sentiu dor, ele ficou com o coração moidinho de desprezo. Acredito eu até que ele tenha se sentido, sabe, sozinho por conta da ausência de Deus, por conta do pecado do mundo sobre ele. Mas uma coisa, eu tenho certeza, ele trazia no coração a alegria de saber que aquele sacrifício seria, sabe, o começo das nossas vidas, o começo da nossa vida com Deus. Aqui, e o bom não dizer está lá na eternidade, porque lá os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não ouviram o que Deus tem preparado para nós, de tão tremendo que será. Então, hoje é um dia de alegria e terça-feira, encontro de oração às 7 horas da noite. A gente ainda não ajustou o horário
ali na tela, mas é 19h, toda terça-feira os irmãos estão aqui, às 19h, e como a gente aprendeu, muita oração, muito poder para enfrentar os dias difíceis, poder para ser grato nos dias bons, poder, sabe, para receber esse amor grandão do Senhor, e tudo isso é através da nossa comunhão com Ele, e a oração é isso, é a gente falando com Deus. Quarta-feira tem o Esperança em Cristo, que é 20h, é online, a gente tem um grupo no WhatsApp, vou pedir para a Daniela se ela puder botar o número aí na tela. Esse grupo é um grupo tranquilo, a gente não fala muita coisa, a gente fala da programação e a gente coloca o link lá para que você possa participar com a gente, estando você na sua casa, na volta do seu trabalho, onde quer que você esteja, é só você clicar no link que você vai estar pertinho da gente. Então, quarta-feira, o Esperança em Cristo, o WhatsApp, o DDD é 21 99157 2387. É só salvar, dá um oi lá que a gente já te adiciona e você passa a receber toda a programação da igreja. Quinta-feira tem a Ação Social das Crianças. Esse mês a gente está de recesso, mas já estamos... recesso, assim, estamos nos preparando para voltar, né, a todo vapor. A coordenadora Larissa está aproveitando esse tempo para, sabe, pontuar os pontos fortes, para pontuar os pontos fracos, para que eles não existam mais, para que a gente possa cada vez mais entregar um trabalho de excelência para as nossas crianças. Então, às quintas-feiras, a gente tem aproveitado para isso também, para fazer as reuniões necessárias, para arrumar a casa ficar mais linda ainda, para que a gente possa receber nossas crianças. E a gente volta quando? Na quinta-feira? Dia 9? Dia 19 de fevereiro, a gente volta com todo vapor às quintas-feiras, tá? Mas pertinho a gente vai anunciar. E essa sexta-feira tem o Encontro das Mulheres. Eu já testemunhei aqui que eu conto os dias, porque tem sido tremendo cada encontro. Deus tem falado de forma profunda com a gente entra de um jeito, a gente sai de outro, são testemunhos, sabe, orações, é tremendo, é especial, e eu convido as mulheres para fazerem parte, para estarem lá conosco. Muitas vezes é o seu testemunho que eu preciso ouvir. Por isso que o inimigo trabalha tanto para que você não esteja lá, porque o seu testemunho vai, sabe, me dar a esperança de quanto Deus é bom, quanto Deus é bom. Eu costumo falar, eu olho para a tia Sandra e toda vez eu lembro de uma cirurgia que os médicos disseram, ela tem que fazer, mas Deus disse não. E muitas vezes, no momento em que eu olho para a minha vida e falo, agora não tem saída, eu lembro desse testemunho da Sandra. Os homens disseram que tinha que ser, mas Deus disse que não. E Deus honrou a palavra dele, e ela está aqui para a honra e glória do nome dele. E é por isso que o inimigo trabalha tanto para que a gente não consiga se reunir. Porque quando a Bianca abre a boca, é dinamite no inferno. Quando a Larissa abre a boca, é dinamite no inferno. Quando a Letícia abre a boca, é dinamite no inferno. Sandra, todas nós, Nadir, Daniela, é dinamite no inferno. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos conseguir, nós iremos nos reunir e nós seremos objetos, sabe, de transformação de vidas, porque muitas mulheres entram nessa programação com o coração arrebentado. A gente, e de todo canto do Brasil, é algo tremendo, é de todo canto do Brasil, e a gente sempre recebe um feedback, eu entrei de um jeito, eu saí de outro. Então, essa sexta-feira, às 8h, o link vai estar lá no grupo. Para você que não é aqui membro, vai estar nesse grupo do WhatsApp lá, para você, mulher, que ainda não faz parte dessa família, mas que a gente ora muito para que você venha fazer parte dessa família, que eu creio também que o seu testemunho será dinamite no inferno, porque Deus vai te dar poder e autoridade para viver tudo isso, basta você crer. Em nome de Jesus. Então, é isso. Sexta-feira, Mulheres em Ação, às 20h, online. E agora a gente vai falar também de um momento muito importante.
E agora para os irmãos que estão aqui presentes, né? Quinta-feira, 8 horas, né, Dani? 8 horas da noite, nós teremos uma assembleia extraordinária. Ela será online, a gente vai fazer aquela reunião pelo WhatsApp. Então, a gente conta com toda a presença da igreja. Esse encontro não é para você, é para membro. Mas a gente aproveita que estamos todos reunidos aqui para relembrar. Quinta-feira, 8 horas da noite, essa quinta que vai vir, teremos a nossa assembleia extraordinária e precisamos dos irmãos lá, porque lá a gente vai alinhar muitas coisas para esse ano de 2026, para a gente vir com a casa arrumada. Assim como o Ministério Infantil está arrumando a casa, toda a igreja está arrumando a casa, para que seja um ano, sabe, vitorioso, em nome de Jesus. E agora também eu queria falar para vocês de um momento muito importante, que é o momento de dízimos e ofertas. A palavra de Deus fala que Ele ama quem dá com alegria, e é um momento assim que a gente tem que ter muita alegria no coração, porque diante de um Deus grandão, o que é uma contribuição para que a obra dele, sabe, consiga alcançar pessoas, consiga alcançar crianças, consigam trazer alívio para alguém no momento da dor. Imagina você abrir o seu armário e não ter nada, e muitas vezes nós somos usados por Deus para matar a necessidade de alguém. Eu, como membro, já fui muito ajudada, sou ajudada o tempo todo em oração, em carinho, sabe, e no que mais precisar, então eu posso testemunhar. É para isso os dízimos e ofertas, para que a gente possa fazer a transmissão, e você mesmo distante de nós, conhecer esse Deus grandão que um dia nos resgatou do pecado e nos fez, sabe, vitoriosos, porque somos vitoriosos, né? Porque hoje a gente não tem o título mais de pecador, mas de filho. Mesmo a gente errando, olha o hino que a Daniele falou, assim, o meu corpo errar o caminho, mas eu posso clamar por misericórdia, porque hoje eu não sou uma pecadora, hoje eu sou filha, e Ele vai acertar a minha rota, e eu vou seguir com Ele, em nome de Jesus. Então, é para isso também que a gente se preocupa com a transmissão online, para que você possa entender o que nós vivemos. É isso que a gente quer dividir com você. A alegria de ter o título de filha de Deus, a alegria de saber que mesmo quando eu não posso contar com ninguém, porque tem momentos, imagina, numa madrugada, você com o coração angustiado, poxa, seu irmão vai trabalhar no dia seguinte, você, de repente, não tem nem coragem de ligar para ele e falar, olha, eu estou com o coração angustiado, mas aí você liga para Jesus e fala, Jesus, me ajuda, me põe para dormir, tira todos os maus pensamentos da minha mente, e quando você vê, você está acordando no dia seguinte, porque Ele te botou para dormir. E Ele calou todos os maus pensamentos da sua mente. Então, é isso que a gente quer que você conheça. É um Deus real, é um Deus que cuida. E é por isso a importância dos nossos dízimos e ofertas. Quem fez com online o envelope verde está aqui. Vai aparecer aí na tela algumas das nossas crianças. E é isso que... Para tudo isso que a gente pede, para que a gente possa dar assistência a essas crianças, para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade com eles lá em cima, para que a gente possa ofertar um macarrão, gente. Esse macarrão é tão abençoado, a gente vê as crianças vindo para cá com alegria, comendo, para que a gente possa anunciar a palavra de Deus para os pequeninos e para vocês também, grandões, porque vocês também merecem o título de filho de Deus. Basta, sabe, falar para Jesus, Jesus, eu não quero ter mais o título de pecador, agora eu quero ser chamada de filha. Aí Ele vai te dar toda a instrução que você precisa para viver isso. Então, vamos orar. E aqueles que, por alguma dificuldade, nesse momento, não podem trazer a sua contribuição, contribua com seu coração, sabe, com aquilo que você possa fazer para o reino. Às vezes, um abraço. Tem uma pessoa precisando de um abraço, o seu abraço vai salvar. Uma palavra, sabe? Estar aqui ajudando no que for possível, porque isso também é contribuição. Contribua com o seu coração. Diga sempre, eis-me aqui, o que eu posso fazer? Eis-me aqui, o que eu posso ajudar? Isso também é contribuição. E saiba que Deus está
trabalhando na sua vida, para que você possa fazer muito mais pelo reino, porque quem dizima tem uma alegria no coração que só quem faz entende. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez aqui diante de Ti, Senhor, muito obrigado por todas as ofertas que estão entrando na sua casa, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, porque sabemos que é o Senhor quem cuida dessas pessoas que estão atrás dessas ofertas. É o Senhor, sabe, quem dá saúde, quem abriu a porta de emprego, quem faz prosperar, Senhor. E louvado seja o teu santo nome, Pai. Pai, nos dá inteligência para que a gente possa avançar mais e mais nos teus propósitos, com todas essas entradas, Senhor, em nome de Jesus, que a gente venha ser o socorro da viúva, que a gente venha ser o socorro do órfão, que a gente venha ser o socorro do necessitado, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa pegar essas ofertas, essa contribuição e fazer um trabalho de excelência com as nossas crianças, Senhor, sempre dando a elas, sabe, a salvação através de tudo que a gente possa usar, através do macarrão, sabe, através de um presentinho numa data festiva, através do aniversariante do mês, Senhor, através de tudo, que tudo possa refletir o seu amor, o seu cuidado por elas, Senhor, porque nós acreditamos que antes de qualquer coisa nascer no nosso coração, nasceu no teu coração primeiro, Pai, e louvado seja o teu nome, Senhor. Aqueles que não podem contribuir, Senhor, em nome de Jesus, ajuda a se consertar, Senhor, porque era a maior alegria de um filho teu, é poder ajudar na obra que vai salvar vidas, Pai. É essa oração que eu te faço, agradecida, feliz, em nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo, irmãos, boa noite. Vamos louvar o nosso Deus. Gostaria que você se colocasse de pé. Boa noite, meu amigo, minha irmã, meu irmão que está em casa com a gente. Deus abençoe sua vida. Nós vamos passar por um momento de adoração ao Senhor. Nós temos tão pouco tempo para estar na casa de Deus, mas quando aqui nós estamos, nós temos que aproveitar o máximo que pudermos, da melhor maneira possível, declarar a Deus o nosso amor, a nossa gratidão, estar em comunhão com os nossos irmãos. E nessa noite que você possa estar aqui para dizer ao Senhor que você o adora, que você o ama, que você possa se prostrar diante do Senhor e dizer que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Louvado seja Deus. Senta lá, T-Rock. Oh, aleluia. Há poder no nome de Jesus. Não tenha medo, T-Rock. Eu estou com você, diz a palavra do Senhor. Tem um hino aqui, irmãos, que diz assim, ó. Escuta essa, T-Rock. Escuta esse pedacinho, desse trechinho dessa música. Olha, Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preenche as lacunas, fazendo morada, ai, ai, trabalha Espírito Santo, na minha casa. Eu já deixei a porta aberta,
entra na minha vida e faça morada. Ai, ai, trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisar fazer reforma, pode quebrar tudo para fazer morada. Ai, ai, deixa Deus entrar na tua casa, T-Rock. Deixa Deus entrar na tua casa, irmãos. Deixa Deus entrar na tua casa. Você que está assistindo esse culto, deixa Deus quebrar tudo, tirar tudo que é velho e fazer tudo que é novo, porque há poder no nome de Jesus. Jesus está falando que quando ele entra no negócio, o milagre acontece. Quando Jesus entra na nossa casa, algo vai acontecer. Por isso, nesta noite, ele está dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Pai, toma essa igreja em tuas mãos, Jesus. Ó Deus, o Senhor sabe como cada um entrou nessa porta nesta noite, a começar por mim, Senhor. Ó Deus, que esta noite, Senhor, sobre cada família representada aqui nesta noite, possa haver salvação, possa haver cura, possa haver transformação de vida, porque há poder no Teu nome, e é no Teu nome que nós oramos nesta noite. Crê-nos, Jesus, que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Ó Deus, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, toda a família em Tuas mãos. Entra, Senhor, na nossa casa. Ó Deus, faça reforma, tira tudo que é velho, faça morada. Nesta noite, Senhor, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Deus, eu quero colocar, Senhor, em Tuas mãos a vida do nosso pastor Michel, e toda a sua casa em Tuas mãos. Ó Deus, os seus projetos, os seus sonhos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ajuda o Teu servo nessa peleja, ajuda o Teu servo nessa caminhada, ajuda o Teu servo nesse pastoreio. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a Tua casa. Ó Deus, toma a vida da irmã Eliette, da sua família. Ó Deus, de especial, quero colocar a vida do nosso irmão Epifânio em Tuas mãos. Ó Deus, nós queremos levantar esse clamor nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, visita a Jaqueline, visita o Epifânio, visita a Beatriz nesta noite. Ó Deus, a Tua palavra diz que desde o ventre o Senhor já conhece a Beatriz. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, alimentar ela lá dentro do ventre da Tua mãe, que o peso dela possa crescer, possa subir, ó Deus, possa ser restaurado. Eu entrego a saúde da sua mamãe em Tuas mãos, crendo, Senhor, no poder que há no nome de Jesus. Não há barreiras, não há barreiras. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, já está tudo consumado. Jesus, já está tudo preparado para esse parto. O Senhor já preparou tudo, está em Tuas mãos. Por isso nós cremos, Senhor, no Teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, toma o irmão Manuel em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, completando 94 anos. Ó Jesus, muito obrigado, Deus. 94 anos. Será, Jesus, que o Senhor vai me dar essa graça? Será que o Senhor vai me dar essa alegria? Será que eu vou ter essa saúde de poder chegar aos 94 anos? Ó Deus, muito obrigado pela vida do irmão Manuel. Toma a irmã Dorinha também em Tuas mãos. Ó Deus, visita ela, visita a sua saúde. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego a vida da minha mãe também em Tuas mãos, Senhor. Tira aquelas dores do Teu corpo. Visita minha irmã Tico. Ó Deus, abençoa aquela casa, restaura aquela casa. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento glorioso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Louvamos e engrandecemos. É a oração que eu te faço e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor nesta noite. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelo nosso irmão, né? Vai trazer a mensagem nessa noite.
Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, quero entregar o teu servo em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, hoje a responsabilidade de fazer uso da tua palavra. Ó Deus, derrama sobre ele uma porção dobrada do teu poder e do teu espírito e da tua unção. Usa ele, Jesus, como nunca usou na face da terra. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a sua voz. Abre o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor diminua ele e que o Senhor cresça aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma benção, varão. Amém, amém. Sempre é um misto de emoção quando vem aqui, né? Sempre como se fosse a primeira vez. Mas vamos indo. Vamos pregar hoje em cima do Evangelho de João, igreja. Capítulo 1 de João. Eu vou tentar colocar aqui. Evangelho de João, capítulo 1, a gente vai por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dela. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Início desse versículo, né, esses versículos de prólogo que o João traz é muito clássico. E um dos motivos que João traz, João, se você não conhece, um dos apóstolos de Jesus, foi um dos que permaneceu mais chegado com ele em todo o ministério com ele. Foi João, Pedro e Tiago. É o mesmo João que estava lá no momento lá pescando com o pessoal e Jesus chama ele para seguir ele e ele segue imediatamente. João, conforme a tradição da igreja, ele foi um dos últimos apóstolos a morrer de morte natural, que a maioria foi morte matada, foram martirizados. E de diferente dos demais evangelhos, João não começa com uma linhagem sacerdotal, não começa mostrando ele numa manjedoura, mas começa com ele no princípio. E um dos motivos que levou João a escrever dessa forma foi uma filosofia, uma prática que estava se tornando comum no meio daquele período, que era a diminuição da divindade de Jesus, que Jesus não era Deus. Se você é um estudioso, se você lê a Bíblia, você percebe que a todo momento Jesus ele se apresenta como eu sou. Porque se ele não fosse divino, 100% divino, a sua mensagem, tudo que ele pregou, todo o sacrifício que ele fez seria em vão. E João ele escreve o seu evangelho em prol disso, como uma defesa da divindade de Jesus. Logo no início, ele vai apelar para uma coisa que todo judeu, todo o cristão, ele conhecia naquele momento, que era a criação. Em Gênesis, você vai ver ali que como Deus ele faz tudo conforme o seu querer e a sua vontade. E naquele contexto em que os deuses, naquele tempo, eles brigavam para criar as coisas, João ele apresenta diferente, que Deus ele fala e as coisas agem, as coisas acontecem. Ele não entra em briga com o que ele vai criar, com o que ele fazer. Ele fala, faça-se a luz, e a luz é feita. E ele fala que esse poder que estava no passado, na verdade, era o Verbo de Deus, era Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus com um poder que era manifestado no Antigo Testamento e agora é revelado por Jesus Cristo. E ele continua, não somente ao poder, mas como ele fez tudo por meio desse poder. Todas as coisas que há na criação, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você imagina foi criado por Deus. Para você ter ideia, se você for pesquisar um pouco, se o universo ele fosse um pouquinho diferente como que é, se tivesse um planeta desalinhado, possivelmente não existiria
vida aqui na Terra. Se a gravidade fosse um pouquinho maior, não existiria vida aqui na Terra. Se um átomo sequer fosse diferente da posição, não existiria vida na Terra. Porque tudo foi com o propósito do Verbo de Deus. A vida estava nele e era a luz dos homens. Todo o Evangelho de João, você vai ver uma coisa peculiar que ele acrescenta. Como ele está nessa apologia de defender a divina presença de Deus em Jesus, ele vai apresentar Jesus sempre como eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o pão que desceu do céu, ele sempre vai apresentar. Se você for parar no capítulo 28, quando Jesus está em Jerusalém, tem um momento muito específico, em que ele está ali debatendo com os judeus daquele momento, e ele pergunta, com que autoridade que você faz essas coisas? E ele fala, antes de Abraão ser, eu sou, demonstrando que ele era realmente Deus. E esse é o único momento, um dos momentos, que Jesus ele foge, porque as pessoas queriam matá-lo, quando ele se apresentava como Deus. E uma dessas características que o apresenta como Deus é que ele que detém o único poder de dar vida às coisas. Eu não tenho como dar poder de dar vida a nada, nem outros deuses, nem outras pessoas, somente o Verbo de Deus. E ele concede vida a todos aqueles que creem nele. E do que falar de João Batista, que ele coloca aqui, nesse tempo muitas pessoas estavam pensando que João Batista era o Messias esperado que o Antigo Testamento fala. Aquele que João revelava, eles não conseguiam imaginar que aquele era o Cordeiro de Deus, era aquele que era falado no Antigo Testamento. Então, atribuíam a João Batista essa divindade. Mas João Batista fala claramente que ele não era o Verbo, que ele não era ninguém comparado ao Verbo de Deus, ao Cordeiro de Deus. Pois a verdadeira luz que ilumina todo o homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele. O Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o que falar do povo de Israel, que foi preparado, separado para conhecer a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a presença de Deus. Mas esses próprios que foram preparados não o reconheceram como tal. Levando para nossos dias, em referente à divindade de Jesus, entra um critério, formas de pensar que a igreja, nós devemos tomar cuidado. Todos nós, se você está aqui, você acredita em um Deus. Amém? Um Deus poderoso. Amém? Mas uma corrente de pensamento, não mesmo falada, mas muitas vezes praticada por muitos de nós, é não acreditarmos no poder de Deus para agir na nossa vida. Ou melhor, a intimidade que Deus tem com cada um de nós. Nós acreditamos em um Deus pessoal. E o que significa isso? Que ele interage com cada um de nós. Ele não é um Deus morto, um Deus de madeira que está ali e não faz nada. Não, mas ele participa com a sua criação. E os pontos que eu vou levantar aqui, ele aborda justamente isso. Como que Deus age na sua criação, como ele se revela, qual é o propósito dele para mim, para a sua vida, e como nós alinhamos com a sua vontade. E no primeiro ponto que eu quero tratar é referente a esse Verbo de Deus. Se você não sabe, você, todos nós, dificilmente nós conseguimos acertar como nós falamos com um com o outro. Geralmente, com um debate, você vai lá, ou uma discussão, você conversa com a pessoa, aí você percebe que saiu perdendo, mas você vai para casa, caraca, eu poderia ter falado isso naquele momento. Eu poderia usar essa coisa aqui para falar com ele. Mas no momento ali da empolgação, você não tem muito discurso. Mas olha como que Deus é tremendo. Ele usa uma maneira perfeita de falar. E a palavra dele, diferente da nossa, não faz curva, porque ele usa o seu verbo amado. O verbo que fez tudo é o meio de Deus falar com cada um de nós. Diferente de mim e de você, que nós podemos errar toda hora no modo de falar com cada um de nós. Deus usa uma palavra direta para você, sem erros, sem nada. E como eu falei, tudo foi criado por Ele. E se tudo foi criado por Ele, você percebe que cada coisa tem o seu modo de agir. Os animais, eles têm, desde o seu nascimento, um modo como ele vai caçar determinada coisa, buscar alimento, procriar, etc. e tal. E eu pergunto para vocês, será que o ser humano, ele tem uma maneira correta de viver? Tem um jeito correto de viver a sua vida? Se você crê em um Deus que ele se importa com você, ele quer conversar com você, então você crê nisso.
Tem uma maneira correta de você viver a sua vida em prol dele. E aqui nós entramos numa coisa muito sutil nas nossas vidas, que é referente ao pecado. O pecado, o nosso pecado, ele engloba diversas coisas, mas ele afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. E através disso, dessa prática do pecado, ela vai indo em diversas áreas da minha vida. E uma das áreas mais afetadas atualmente nas nossas vidas, em todo o mundo, é quem eu sou, para onde vou, o que eu vou fazer com a minha vida, que são as perguntas existenciais, que isso foi uma consequência do pecado, em diversos níveis, mas a falta de identidade que nós temos é uma culpa do pecado, porque nos afastamos do propósito original de Deus para as nossas vidas. Vamos recapitular Gênesis. Gênesis, quando Deus cria tudo, ele fala, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é perfeito. E quando ele chega no ser humano, ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus viu que isso era bom. Imagem e semelhança conforme o Criador, na sua bondade, na sua beleza, e etc. Mas o pecado fez tudo isso que ele fez de bom retroceder a um caminho que ele não estava guiando, que ele não estava direcionando o ser humano. Jeremias 10, 23 diz assim, não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha dirigir os seus passos. Jeremias está falando o seguinte, que o homem ele não foi feito para guiar seus próprios passos, mas sim Deus guiar os passos dele. Não é o homem que coloca identidade nele, não é o próprio homem, é Deus que coloca uma identidade em você. E ainda, Salmos 127, que coloca em outro contexto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta procurarmos fazer diversas coisas, procurar uma casa, um emprego, um bom relacionamento, uma boa saúde, se Deus não estiver na parada. É o que o salmista fala nesse momento. Outra peculiaridade que o verbo ele traz é a vida e a luz em meio às trevas. Em João fala ainda, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João nos mostra que não é somente as práticas que o ser humano tem que são ruins, mas o seu espiritual também é ruim. Não adianta você ser somente uma pessoa boa, somente uma pessoa legal que cumprimenta todos, que vai ali de vez em quando na igreja, não. Se não tiver um tratamento espiritual na sua vida. A luz veio ao encontro das trevas, é o que João nos mostra aqui. E você já viu as trevas guerrearem contra a luz? Não, a luz ela resplandece em tudo, não tem nenhum centímetro onde as trevas fiquem, e é da mesma forma como a luz ela ilumina a todos para que cheguem a Cristo. A verdadeira luz ilumina a todo homem. O Evangelho, ele não é somente para mim ou para você, mas sim para todos, ele abre o leque para todas as pessoas. A luz, ela foi rejeitada por um povo, o povo judeu, como eu falei. A sua rejeição, a rejeição de reconhecer Deus como o Cordeiro de Deus, levou a um pecado muito grave, que foi o afastamento daquele povo. Mas hoje, ele coloca todas as pessoas que o aceitam, que o recebem, como filhos de Deus. E uma coisa muito interessante que mostra isso daqui, como eu falei, em um Deus presente, um Deus que busca um relacionamento com você, não foi da nossa vontade. Nenhum esforço que você fazia, que você faz, consegue te aproximar com Deus. Você acredita nisso? Nem todas as vezes que eu vim na igreja, nenhum esforço que eu faça nesse sentido, religioso, nenhuma oração forçada, nada disso me chega a Deus. Mas somente Deus ele consegue se achegar ao ser humano, porque isso é o que se chama graça, é Deus resgatando você, não é você se achegando a Ele, é Deus se achegando a você. Por isso que ele fala, não é da vontade do homem, não é da sua vontade, não é através da onde você nasce, não é através da sua família, não é através da sua prática, mas é da vontade de Deus, porque se dependesse de cada um de nós não estaríamos aqui. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Se dependesse da minha família, eu não estaria aqui. Se dependesse do meu trabalho, eu não estaria aqui. Se dependesse do meu contexto, eu não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui se não fosse da vontade de Deus. Imagina a sua vida até esse momento, para esse momento de reflexão. Tudo
foi coordenado para que você não estivesse aqui, se não fosse a misericórdia de Deus na sua e na minha vida. Cada passo que nós damos, cada pregação que nós damos aqui, cada palavra é ministrada pelo próprio Deus. João 15,16, ele fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Não é nossa vontade, mas a vontade de Deus. A nossa fé não se sustenta na força, mas na fidelidade de Deus para a gente. E um dos versículos que mais me chama a atenção nesse prólogo de João é quando ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João pega tudo aquilo que ele falou, aquele verbo que estava em Gênesis, aquela sarça ardente que fala com Moisés, aquele Deus que foi andando em Êxodo, levando o seu povo com mão forte, ele se revela agora em Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses, ele fala o seguinte, que o verbo Deus, ele se humilhou, se rebaixando em uma forma corpórea, e isso é uma coisa misteriosa para a divindade. Como que um Deus divino, ele consegue se sujeitar à sua criação para mim e para você? E você leva toda a história de Jesus, ó. Jesus, desde o seu nascimento, ele foi perseguido, possivelmente a sua família, no seu contexto, ele era acusado de ser um filho de um adultério. Maria, possivelmente, era acusada de traição. José, com fama ali de uma pessoa que sofreu traição. E a todo momento, Jesus, ele mostra peculiaridades que sofremos diariamente. Jesus foi traído, Jesus chorou sangue, suou sangue. Jesus passou por diversas provações na sua vida. E o que me chama a atenção é que ele escolheu isso por amor por mim e por você. Jesus, ele passou, olha, ele pode não ter passado por diversas coisas que você passou, mas uma coisa que é fato, ele escolheu, diferente de mim e de você. Se fosse para escolher sofrer, eu não quero não, sou masoquista não, mas ele escolheu, ele passou por isso tudo para deixar um exemplo para mim e por você. Não é fácil ser cristão, seguir o caminho que Cristo, ele nos chama, seguir o modelo que ele deixa para mim e para você, como filho amado de Deus. O Evangelho, ele é universal no sentido que ele chama a todos, mas ele requer uma decisão pessoal de cada um de nós. Eu não posso tomar essa decisão por você, eu não posso tomar essa decisão pela minha família, pelos futuros filhos. Não, é somente cada um de nós. Cada um de nós devemos ter essa decisão em nossa vida. Em 1 Pedro, ele fala o seguinte, 1 Pedro 2:21, deixando-nos exemplo para que sigais os seus passos. Através da vida de Jesus, entendemos o amor do Pai. Em nenhum momento, Deus, ele abandona Jesus, mas ele está ali com ele. Apesar das circunstâncias, apesar daquele sofrimento, ele mostra uma vida que glorifica a Deus. Isaías fala que foi da vontade de Deus moí-lo, massacrá-lo, expurgar o pecado em cima dele. Ele levou o pecado do meu povo. Isaías fala sobre o sacrifício de Jesus, para que ele pudesse levar a todos os cativos no pecado, para a presença de Deus. Cristo, ele nos mostra que somente ele consegue nos mostrar o Pai, nos mostrar esse Deus pessoal que cada um de nós queremos. E se não nos achegarmos a ele cada vez mais, se não nos procurarmos aprofundar em seu amor, nos aprofundarmos na sua palavra, que é a expressão máxima de Deus, nós não conseguiremos ter essa intimidade com Deus. O Evangelho, acima de tudo, acima de qualquer templo, acima de qualquer mensagem, ele requer um relacionamento com Deus. Não basta eu somente pregar aqui sobre o Evangelho de João, se nós não tivermos um relacionamento com Deus baseado no amor de Cristo. Você e eu, como eu já disse, eu não consigo ter esse relacionamento com você. E em até certo ponto, eu não consigo amar a minha igreja como Deus ama particularmente cada um aqui. Isso não é heresia não, tá, gente? É uma coisa real. Deus,
eu não posso te amar como Deus te ama, no sentido de que, pessoal, eu não conheço a sua intimidade, mas Deus conhece cada detalhe seu desde o seu nascimento, cada pecado seu, cada ato de bondade. Por isso que o amor dele nos constrange, porque mesmo ele sabendo como você é, ou melhor, mesmo você sabendo como você é, ele sabe que você é muito pior do que você imagina, mas ele te ama mesmo assim. Onde o pecado superabundou a graça de Deus e o amor dele para cada um de nós. E o que faremos agora? Assim como Jesus ele falou com o povo, com Israel, com o povo escolhido por Deus, ele fala com cada um de nós. Eu brilho a minha luz sobre todos, eu chamo a todos. E aqueles que ouvem a minha voz, escutam a minha mensagem, se arrependam, voltem-se para mim, voltem-se para o verbo de Deus. É uma decisão difícil, muito, vai levar tudo que você tem, tudo e muito mais, mas você ganhará muito mais em família, amigos. Todo o amor que Deus tem para te dar é encontrado no verbo, pois ele se fez presente, ele se fez carne, como a palavra de Deus fala. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fora do verbo há vazio, longe da luz há confusão, mas em Cristo há vida, sentido e esperança. É isso que ele quer para cada um de nós. Não sei o que você passa por hoje, não sei o que já passou na sua vida, mas hoje o verbo de Deus, a palavra de Deus fala com você. Venha a mim e eu me achegarei a você. Se achegue a mim e eu se achegarei a você. Me ame e te amarei. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. Não é como a minha ou como a sua, que nós podemos errar. Mas a palavra de Deus é reta, é a perfeita expressão de Deus para mim e para você. Não adianta falar muito, expor tantas pregações se esse princípio não for central na nossa vida. O que Deus quer, o que Ele espera da sua criação é que o ame através do seu Filho amado. A ceia é um momento para nos lembrarmos disso. Quando Jesus reúne a sua igreja, reúne todos aqueles que Ele separou, é justamente para isso. A ceia, como a tia Adriana falou no começo, a ceia por si só não tem poder nenhum. Ela tem poder, sim, através da sua igreja. Não é o objeto em si, mas quando a sua igreja se reúne. Quando ela comunga entre si, ela tem poder, porque é a manifestação do amor de Deus, é a manifestação de Jesus misteriosamente na sua igreja. E é uma coisa linda. E a pergunta que fica é: o que faremos com essa luz? Hoje, eu, você, todos nós, você da internet, tem a oportunidade de abraçar essa luz, de conhecer essa luz, porque ela é que vai dissipar as nossas trevas, vai dissipar todo o nosso pecado, todas as nossas práticas. E Ele faz esse convite para mim e para você, para que tenhamos vida nele, para que venhamos ser amigos de Deus. Amém? Espero que essa palavra tenha tocado no coração da igreja, que Deus complete essa mensagem em cada um dos seus corações, que o verbo se encontre no coração de cada um de vocês, de um Deus presente, de um Deus pessoal que cuida de cada um de nós. Vamos orar nesse momento, igreja, faça esse momento de oração. Pai, a Tua palavra foi pregada, não sei quem precisava dela, não sei qual o motivo, Senhor, mas que ela encontre, Senhor, morada no coração da Tua igreja. Não é o quanto fazemos, mas o quanto o Senhor nos amou. E através disso a nossa vida, Pai, ganha totalmente significado. O Senhor não olha, Pai, mais os nossos pecados, não olha mais os nossos defeitos, mas olha Jesus Cristo, por quem o Senhor entregou para o nosso arrependimento. Que venhamos confiar no Teu amor, venhamos confiar no Teu cuidado, apesar do mundo, Pai, oferecer outras coisas. Mas a Tua palavra diz, o Senhor é um Deus presente, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos pega pela mão e nos sustenta. O Senhor atravessa com nós a tempestade, mesmo que a tempestade não vá embora. O Senhor caminha com nós no deserto, mesmo que o deserto seja muito longo. A água pode acabar, mas o Senhor é que dá a água eterna. O pão pode acabar, mas o Senhor é o que dá o pão eterno vindo do céu. Senhor, tenha misericórdia de nós, que venhamos aprender a confiar cada dia mais no Senhor. É a minha oração, Senhor, em concordância com a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém.
som. Nós já vamos participar do momento da ceia do Senhor, mas antes nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor. E uma das coisas que a gente aprende com o passar do tempo, e quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca a Deus, mais você tem o entendimento e a maturidade daquilo que você está fazendo dentro da igreja, no reino de Deus, com a sua vida, com o seu ministério. Você vai amadurecendo. As experiências que nós vivemos, essas experiências vão nos amadurecendo. E conforme nós amadurecemos, nós vamos não apenas vivendo levado pelas emoções, mas também pela razão. Nós começamos a fazer as coisas de uma forma consciente no reino de Deus, na casa de Deus, na presença de Deus, no exercício do ministério, no exercício do chamado. Você começa a perceber a vontade de Deus para a sua vida e você começa a fazer aquilo de uma forma madura, consciente. E quando nós percebemos Deus chamando os seus adoradores, e quando Ele diz que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade, nós começamos a perceber e a entender que tudo que eu fizer voltado para Deus, que eu tiver fazendo em prol do reino de Deus, eu preciso me entregar e fazer com sinceridade do coração. É a sinceridade do coração que vale, é o seu melhor que vale. Não opiniões externas, ou o que pensam a seu respeito, ou o que falam a teu respeito. Isso não importa, mas o que passa a importar é a sua relação com Deus. É isso que importa. É você e Deus, e mais ninguém. Então, quando Ele nos chama para adorar, a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Então, esse louvor que eu vou entoar ao nosso bom Deus, vem falando que Ele é um Rei eterno, Ele é adorado, Ele é todo-poderoso, Ele é um Deus ressurreto dentre os mortos, Ele é um Deus maravilhoso. Então, quando nós fazemos a nossa parte, entendendo realmente aquilo que nós estamos fazendo, o coração de Deus, ele se alegra, porque Ele começa a falar assim: poxa, meus filhos estão começando a entender o que eu quero para a vida deles. Eles estão começando a perceber o que eu quero. Então, essa entrega, esse melhor, esse desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade, que nasce, que brota no nosso coração, isso realmente é algo muito valioso diante do nosso Deus. Então, que você possa fazer tudo o que você tiver que fazer no reino de Deus, em prol dEle, em prol da igreja, em prol do seu ministério, daquilo que Deus se estabeleceu para fazer, faça realmente em espírito e em verdade. E tenha certeza que Deus, Ele se alegra disso. Então, toda oportunidade que você tiver, dê o seu melhor para Deus. Amém? A brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu. Tu és o pão vivo que desceu do céu, a palavra que Deus enviou para salvar os pecadores.
a brilhante estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que venceu. Tu és o pão vivo que desceu do céu, a palavra que Deus enviou para salvar os pecadores. Rei eterno, adorado, todo-poderoso é, ressurreto dentre os mortos, Deus maravilhoso é, Rei eterno, adorado, todo-poderoso é, ressurreto dentre os mortos, Deus maravilhoso é, Deus maravilhoso é, Deus maravilhoso é. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que um dos momentos mais lindos que nós podemos viver é experimentar a presença de Deus. É um dos momentos mais lindos que você vai viver na sua vida. São os momentos em que você estiver na presença de Deus. Você pode realizar um sonho, você pode alcançar um objetivo, você pode se dedicar e dar o melhor de você para alcançar algo que você tanto sonha e espera. Isso vai te gerar, isso vai te trazer uma felicidade muito grande. Você vai ficar feliz, você vai ficar satisfeito, porque você se empenhou e conquistou aquilo que você sempre quis. Deus te abençoou, Deus proporcionou aquilo que você queria viver. Mas nada que você conquiste nesse mundo, nada, vai te trazer a alegria maior do que a alegria da salvação, do que a alegria de estar na presença de Deus e viver na presença de Deus. Isso não tem preço. Isso é a melhor coisa que você vai experimentar na sua vida. E eu creio que você tem experimentado isso. Eu creio que você tem buscado isso e você tem experimentado isso. Porque essas experiências que vivemos com Deus vai trazer sentido à fé que nós professamos. A fé que nós professamos e declaramos no Senhor, ela é baseada naquilo que vivemos com Ele. E um dos momentos mais lindos que a igreja do Senhor pode viver é o momento da ceia, onde nós, em comunhão com Cristo e em comunhão com os nossos irmãos, celebramos, participamos, trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. O sacrifício de Cristo, a sua morte, o seu sofrimento, a sua ressurreição. Isso nos traz vida, isso nos traz esperança. E é isso que nós vivemos quando nós participamos da ceia do Senhor. E é isso que vamos fazer, participar desse lindo momento na presença do nosso Deus. O texto de 1 Coríntios, lá no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai nos trazer algumas lições acerca desse momento da ceia do Senhor. A palavra de Deus começa nos dizendo: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças,
o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado a vocês. Fazei isso em memória de mim. Jesus chama os seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos. Como nós estamos aqui hoje, reunidos em nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para participarmos do partir do pão, para lembrarmos, para trazermos à nossa memória o sacrifício de Cristo na cruz, o quanto Ele sofreu, o quanto Ele se doou, o quanto Ele se entregou, o quanto Ele passou por situações terríveis, dificílimas, morrendo naquela cruz, cravado, por amor a cada um de nós. E o partir do pão, trazendo à nossa memória justamente isso, aquilo que aconteceu com Cristo na cruz. O momento da ceia nos traz a memória, a morte de Cristo, a sua dor, o seu sofrimento, por amor a cada um de nós, por amor à humanidade, para que a humanidade pudesse perceber o grande amor de Deus, entregando Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer em cada um de nós. E quando eu falei ali sobre maturidade, é justamente entendendo isso. Nós precisamos trazer a nossa memória e entender a nossa fé, entender aquilo que estamos vivendo, entender aquilo que estamos proferindo, entender aquilo que estamos participando. É um momento lindo, como falamos, de festa, de celebração, mas de trazer à memória que o corpo de Cristo, ele foi dilacerado, lanças cravadas no seu corpo, para que nós hoje estivéssemos aqui. E isso deve estar na nossa memória. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, ou seja, no sangue de Cristo. No sangue de Cristo vertido naquela cruz, foi feito um novo pacto, uma nova aliança, para que nós tivéssemos vida e vida em Jesus. E isto é para que nós tragamos a nossa memória hoje, a morte, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo vertido na cruz, por amor a cada um de nós, para que nós pudéssemos celebrar esse lindo momento. Trazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que nós celebramos, que participamos da ceia, nós estamos anunciando ao mundo tudo aquilo que Ele fez por nós. E nós devemos fazer isso, anunciar isso, até que Ele venha. Por isso nós fazemos com uma frequência mensal, uma vez por mês, para sempre estarmos trazendo à nossa memória tudo aquilo que Jesus fez, todo o sacrifício de Cristo, por amor a nós, e também anunciamos para que todo o mundo veja, para que, através da internet, pessoas saibam que o momento da ceia, que participamos da celebração, estamos anunciando o Evangelho, anunciando Jesus, anunciando a sua morte, anunciando o seu sacrifício por amor à humanidade. Por isso, nós participamos desse momento e devemos anunciar isso até que Ele venha. Versículo 27, por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente, esse indignamente é sem conhecimento. Aquele que participa da ceia do Senhor, da celebração da ceia, indignamente, ou seja, sem o real conhecimento do significado, do que isso significa, está comendo de forma indigna, ou seja, está comendo de forma inconsciente, aleatória. Por isso que é importante a ceia do Senhor ser celebrada para os cristãos, para os membros da igreja, para aqueles que têm o entendimento do que estão fazendo. Nós não estamos fazendo isso aqui aleatoriamente. O diácono vai passar, aí vai
um visitante, alguém que não tem entendimento, alguém que não tem conhecimento, pega o pão, participa do cálice, ele está participando indignamente, porque ele não tem o entendimento, ele não tem o conhecimento, ele não entende aquilo que nós, como igreja, estamos vivendo hoje. Esse lindo momento que estamos vivendo, não há um entendimento, então ele está participando indignamente. Por isso que os cristãos devem participar e celebrar a ceia do Senhor, porque nós temos esse entendimento. O ímpio, aquele que não conhece, ele vai passar a ter. A partir do momento em que ele passar a ter o entendimento, aquele entender que ele é um pecador, que ele é um miserável, assim como nós, que ele precisa de Cristo, que ele precisa confessar os seus pecados, confessar que é um pecador, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Cristo, entendendo tudo isso que ele está fazendo, passa por um processo que aqui na igreja nós chamamos de discipulado. Ele vai conhecer a palavra, ele vai entender a palavra, ele vai começar a experimentar, a ter as suas experiências com Deus. Ele passa pelas águas, ele passa pelo batismo, ele entende tudo aquilo que ele está fazendo, ele tem consciência, ele está fazendo conscientemente. Ele passa a ter essa condição de participar da ceia do Senhor, porque nós cremos que é preciso que haja um entendimento, para que você possa participar de uma forma digna da ceia do Senhor. Porque aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É por isso que ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Conscientemente, na presença de Deus, nós nos examinamos. Nós nos examinamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É preciso que haja um autoexame. Agora, é importante também entender que, feito o autoexame e entendido, tendo o entendimento de que você pecou, de que você falhou com Deus, que você fracassou, que você cometeu erros, que você cometeu pecados, é no momento do autoexame arrepender-se, pedir perdão, confessar o seu pecado. E após isso, sim, após ter feito o autoexame, o que a Bíblia fala? Coma do pão e beba do cálice. O momento da ceia do Senhor, não é um momento de nós nos retirarmos da presença de Deus. Pelo contrário, é um momento de nós nos reaproximarmos ou nos aproximarmos cada vez mais, porque é um momento de comunhão. É um momento de intimidade. Nós estamos aqui em comunhão com Cristo. O Senhor está aqui. Celebramos a morte de Cristo e a sua ressurreição. E estamos participando da ceia do Senhor, trazendo à memória todos esses ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. Então, feito o autoexame, participe da ceia. Coma e beba, coma do pão e beba do cálice de uma forma digna. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Ou seja, quem come e bebe de forma indigna, sem discernimento do corpo de Cristo, está comendo para sua própria condenação. Ao contrário de nós, quando fazemos de forma consciente, sabendo daquilo que estamos fazendo. Hoje nós estamos participando da ceia do Senhor de uma forma consciente. E quando participamos da ceia do Senhor de uma forma consciente, recebemos as bênçãos de Deus sobre nós. Por isso é importante saber o que está fazendo, saber o momento em que está vivendo, saber que você está participando de uma forma digna da ceia do Senhor, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. E nós cremos que nesta noite, as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre nós, porque estamos aqui participando da ceia do Senhor de uma forma digna, honesta, diante do Senhor, sabendo aquilo que estamos fazendo. Não estamos fazendo de uma forma aleatória, mas estamos conscientes daquilo
que nós estamos fazendo. Amém, irmãos? Gostaria de convidar os diáconos, o diácono Robson, irmã Sander, pode ser? Irmã Nadir? Precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. Te aceitar e para te
você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Para terminar, somos um no amor de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você que está em casa, meu amigo, meu irmão, você que tem essa consciência daquilo que nós falamos aqui nesta noite acerca da ceia do Senhor, você está convidado a participar conosco desse momento. Pegue aí na sua casa um suco de uva ou uma água, se você não tiver, um pedaço de pão. E participe desse momento conosco, se você tem um entendimento de tudo aquilo que foi falado nesta noite. Feche os teus olhos, você que está aqui na igreja. É o teu momento de intimidade com o Senhor. É o teu momento de celebração, de participação. Então fale com Deus agora, coloque a tua vida diante do Senhor. Faça o teu momento de oração, de confissão. Abra o seu coração para Deus nesta hora. Declare para Ele a sua alegria de estar fazendo parte desse momento de celebração da ceia do Senhor. É um momento único na vida da igreja, como nós já falamos aqui anteriormente. É um momento muito importante para nós, porque nós estamos trazendo à memória tudo aquilo que Cristo fez por nós. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Fazer isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Coma do pão. Glória, 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 glória a Deus. Glorifique a Deus nessa noite, irmãos. Você está na presença do teu Deus, exalte ao Senhor, glorifique a Ele, engrandeça o nome do Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos do cálice. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Aleluia. Nós estamos em comunhão com Cristo, em comunhão com o nosso Deus. Aleluia. E também estamos em comunhão com os nossos irmãos. É preciso estar em comunhão com o teu irmão para que você possa viver esse momento na presença do Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez esse louvor. Com força, com intensidade, com verdade dos nossos corações. Aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor
vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Glórias, glórias, glórias sejam dadas a ti, Senhor. Tão somente a ti. Aleluia. Nós reconhecemos, ó Pai, o teu sacrifício, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, a tua morte. Aleluia, o teu sofrimento, Pai, por amor a cada um de nós, Senhor. Aleluia. E por entendermos isso, por reconhecermos isso, reconhecemos também o teu grande amor. O teu grande amor por cada um de nós, Senhor. Se estamos aqui hoje, ó Pai, foi porque fomos alcançados pelo teu grande amor. Fomos alcançados pela tua misericórdia, Senhor. Pela tua graça, Senhor. Pelo teu favor imerecido. Porque nós não merecemos nada, Senhor. Reconhecemos, sim, as nossas imperfeições, as nossas limitações. Reconhecemos que somos pecadores, Jesus, e que dependemos totalmente do Senhor, aleluia. Por isso estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos alcançou pelo teu grande e infinito amor. E hoje nós estamos aqui para te glorificar, ó Deus, para te exaltar, para te render louvores, para te render graças, Senhor, para com a nossa boca, com os nossos lábios, reconhecer que só o Senhor é Deus, reconhecer que o Senhor é o único Deus, é o nosso suficiente Deus, é o nosso Salvador, Jesus Cristo, único e suficiente, autor e consumador da nossa fé. Entendemos isso, por isso te amamos, Senhor. Por isso declaramos que te amamos. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoa porque somos, ó Pai, pecadores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E dar-nos a possibilidade a todos os dias, ó Pai, corrigir os nossos erros, buscarmos, acertarmos, buscarmos a comunhão com o Senhor, a intimidade contigo, para que a cada dia sejamos fortalecidos no Senhor e edificados em Ti e na Tua palavra. Reconhecemos que somos totalmente, Pai, totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, e obrigado pela oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Obrigado por esse momento de comunhão contigo, Senhor, e em comunhão com os nossos irmãos. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Agradecer a participação e a presença dos nossos irmãos que estão em casa, que nos deram essa alegria
esta honra, né, de participar conosco desse momento de culto ao nosso Deus. Que o Senhor também esteja contigo durante toda essa semana, te abençoando, te guardando, te protegendo e derramando sobre a tua vida e o teu lar as mais ricas bênçãos que Ele tem reservado para você. Que Deus assim te abençoe em nome de Jesus. Amém, Deus.